Fala galera, chegando colocando pressão, faz tempo que a gente não tá por aqui, eu perdi até o costume, é interessante, quando você deixa de fazer algo, e aí você vai começando a emperrar, é como se fosse um ferro numa praia. Com o tempo, se você não for usar aquilo ali e ficar ali passando óleo e utilizando diariamente, aquilo ali vai criando uma ferrugem, vai criando uma maresia. E essa ferrugem, ela vai emperrando o processo, vai emperrando aqui a rosca e você não vai mais conseguindo fazer nada. É a mesma coisa que o ato de abrir um telefone desse aqui e falar. Eu tenho uma facilidade maior de falar com pessoas, porque a gente consegue sentir a energia do local. A gente consegue sentir a energia das pessoas quando você olha aqui nos olhos das pessoas. E aí é interessante que vem... Isso eu tenho a noção de que é um dom, de você estar olhando para as pessoas e de repente você sabe o que elas precisam e aí você fala algumas coisas que impactam e elas mostram através da reação da face. Só que quando a gente está falando aqui no telefone, não tem esse feedback, a não ser que seja aí uma live, você faz aí ao vivo e as pessoas dão ali o feedback do que estão falando, do que estão ouvindo e aí vai aquela troca de energia. Mas quando você abre aqui a tela do telefone e grava um vídeo, fica um negócio assim sem sal, uma coisa assim, sabe? Uma coisa esmaecida, fraca, não dá para você ter aquela pegada, né, de estar em contato com as outras pessoas. Mas a mensagem vai ser passada e eu quero falar sobre hoje de manhã. Eu tava com bigode até hoje de manhã e aí eu tirei aqui assim, ó, ficou só essa parte aqui do meio. Tava querendo tirar uma onda com a Raquel, que ela tinha saído e quando ela voltou, ela não prestou atenção de bate pronto. E aí numa conversa que ela olhando pra mim, ela se surpreendeu e virou assim. E aí começou a rir e perguntou se eu tinha coragem de usar aquilo ali. Oxi, por que eu não vou ter coragem? Qual o problema de usar? O medo da crítica das pessoas. Tem muita gente que deixa de fazer o que tem que ser feito por conta das críticas dos outros. Cara, tem gente que é emperrado, é travado na vida. Igual esse ferrolho que eu falei aí, cheio de maresia. Não gira nem a pau. Por conta do medo, por conta da crítica. As pessoas têm medo de ser julgadas. As pessoas, elas não querem estar no centro... Tem gente até que gosta de estar no centro das atenções, né? Mas a maioria das pessoas, principalmente essa geração de agora, é uma geração que já está com a cara na internet, tem gente que tem até um potencial. Tem gente que tem muita coisa para poder ensinar. Mas eles fogem daquilo que precisa ser feito. E por que isso tem que ser feito? Porque desde antigamente, Jesus ele sempre ensinou. Jesus ele sempre colocou a palavra exposta. E o que ele fez mais entre os 30 e os 33 anos, nesse período aí que foi o auge da vida, foi ensinar. Ele estava sempre jogando a palavra, ele estava sempre instruindo as pessoas. E hoje as pessoas carecem de instrução. Parece que à medida que a internet vai tendo acesso, à medida que as coisas vão sendo mostradas na internet, à medida que você vai tendo conteúdo na internet, as pessoas carecem mais de conhecimento. Aí você me pergunta, mas como é que pode? À medida que tem mais, as pessoas carecem mais. É justamente pelo desvio do foco. As pessoas não focam naquilo que elas de fato precisam. Elas sempre fogem daquilo que ela precisa. É por isso que existe o conteúdo, existe aquilo que você precisa aqui na internet, aqui no YouTube, ou seja, em qualquer outro lugar, mas as pessoas tendem a fugir disso. É por isso que a gente tem uma geração agora, uma geração tão perdida. Faz tempo que eu não tenho assim um contato com assim, uma multidão de pessoas, ou estar num ambiente assim, que é bem pesado. Faz tempo que eu não tenho esse contato, mas eu imagino como é que seja. Eu imagino por onde as pessoas devem estar se caminhando. Mas à medida que um grupo de pessoas, ou muitas pessoas se encaminham para esse lado, outras pessoas também se encaminham para o polo oposto. Outras pessoas enveredam para o outro lado, que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está comentando sobre a questão da timidez, a questão da vergonha. E em falar em timidez, na Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ou seja, se você precisa levar a palavra para as pessoas, se você tem vergonha de falar em público ou de falhar em público, que foi por esse motivo que a gente iniciou o vídeo sobre a questão do julgamento das pessoas, e se você fala em público, ou se você vai dar uma palavra em público e tem medo de falhar e por isso você não faz,
Ou seja, você está deixando de fazer aquilo que precisa ser feito. Você não está executando aquilo que você nasceu para fazer. Pode ter certeza, todos nós nascemos para ensinar. Essa é a finalidade do ser humano, é instruir, é instrução. Você vai instruir o seu filho, você foi instruído pelos seus pais, você vai adaptar aquilo que precisa ser adaptado para a geração subsequente, e a vida vai ser sempre de ensinar. E lá na frente você vai estar dando aula também para os seus netos, você vai estar falando das histórias do que você fazia, que hoje não pode fazer mais. As coisas vão mudando, aquilo vai avançando. E a aula e o ato de ensinar, ele está sempre presente na vida da gente. Eu digo que eu sou um ensinador, não sou um professor, eu sou um ensinador. O que significa um ensinador? Ensinador, ensinar aquilo que um dia foi dor para você e que poderia ser dor para outras pessoas. Só que quando você antecipa o ensinamento, a pessoa ela paga para não sentir aquela dor. Ela pode sentir a dor, sentir na pele a dificuldade que você passou e também suplantar os desafios. E pode ensinar para outras pessoas, para que essas pessoas não sintam essa dor. Ela já dá uma pulada nessa etapa, através do conhecimento. Existe uma frase que diz, ou ele aprende pelo amor ou pela dor. Eu creio que o ensinamento, ele vai pelo amor. Esse ato de ensinar é um ato de amar, porque eu estou tirando um tempo meu aqui para poder cuidar de você. Na verdade, eu cuidei tanto da minha vida que eu criei uma instrução para poder passar para você e você movimentar uns pauzinhos aí na sua vida e aprender pelo amor. Mas você pode aprender pela dor também. Esse ano eu troquei de setor e lá eu aprendi tudo sozinho, na marra, na tora. Eu fui vendo os erros e fui corrigindo, foi muito mais difícil. A gente demora muito mais, foram meses até aprender o que precisava ser aprendido para poder executar o serviço. Porque não existia ninguém que doasse um pouco do seu tempo e falasse ali os caminhos que deveriam ser seguidos. Hoje, se chegar alguém lá onde eu trabalho, eu consigo ensinar de uma ponta a outra, tudo, porque eu já passei por isso. Eu sei praticamente todos os erros que as pessoas vão cometer e sei todas as perguntas que elas poderiam fazer para poder melhorar o serviço. Mas eu não tive isso, ou seja, eu estou acelerando o tempo de uma pessoa, eu estou ensinando outra pessoa. Eu guardei um pouco de amor e estou passando para essa pessoa, para ela não sofrer o que eu sofri. E essa pessoa vai passar para outras pessoas esse ensinamento. É por isso que a gente precisa ser destemido, é para isso que a gente precisa largar a timidez e a gente poder ensinar, para a gente poder instruir e fazer aquilo que Jesus fez por 3 anos e alguns meses. Então essa é a mensagem. Começou com a história do bigode, mas eu creio que você não deve baixar a cabeça para aquilo que de fato você quer fazer. Por medo de julgamento, você não deve baixar a cabeça para fazer aquilo que tem que ser feito, que o seu coração grita. E a dica é: ensine, faça, erre, corrija. Ensine, faça, erre, corrija, instrua outras pessoas. E eu sei que isso agrega muito mais na sua vida, muito mais de quem está aprendendo, pode ter certeza. Beleza? Vamos dar pressão. Tamo junto, valeu.